Na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre a Síndrome do Edifício Doente, que a Organização Mundial da Saúde definiu como um conjunto de doenças causadas ou estimuladas pela poluição do ar em espaços fechados. Bom, e para saber mais sobre esse assunto, eu recebo o integrante da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, o Dr. Edson Ibrahim Mitri. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Doutor, vamos lá. Vamos ver se o meu raciocínio está correto. Essa síndrome, ela tem um nome curioso, né? Síndrome do edifício doente. Correto. Quer dizer, não são só as pessoas, as pessoas adoecem em consequência de muitas edificações que muitas vezes estão com problemas aí, doentes, problemas de manutenção, ar-condicionado, é isso? É isso mesmo, são prédios ou edifícios que têm condições ruins de qualidade do ar, principalmente de qualidade do ar. Então hoje nós vemos problemas como edifícios que as janelas não abrem, são dotados apenas de sistemas de ar-condicionado, muitas vezes ar-condicionado central, com dutos estreitos, e ao longo dos anos vai se acumulando detritos nesses dutos. Então poeira, ácaro, vírus, bactérias, baratas, insetos, né, resíduos aí de ratos, e isso tudo são fatores que contribuem para o aumento de doenças, principalmente as doenças respiratórias. Que são sinusite... Principalmente as rinites e sinusites, esses são os quadros mais conhecidos. Apesar de todo mundo confundir as duas coisas, são doenças diferentes, mas também os quadros de bronquite, de asma, até mesmo pneumonia, né? Então as doenças respiratórias, de uma forma geral, são bastante frequentes por esse tipo de situação. As pessoas fazem essa confusão entre a rinite e a sinusite. É muito comum a gente receber no consultório pacientes que dizem, olha, eu tenho sinusite há 10 anos. E na verdade não tem uma rinite. Das rinites, a mais comum é a rinite alérgica. Essa é a mais frequente. E essa é persistente, o paciente tem sintomas recorrentes, né? Existem as rinites agudas. Um resfriado, por exemplo, é uma rinite aguda. Uma gripe é uma rinite aguda. Dura poucos dias e desaparece. As rinites que persistem por mais tempo ou que têm recorrências, geralmente são os quadros alérgicos. Sinusite não. Sinusite é uma infecção. Geralmente você tem ou um agente viral ou um agente bacteriano, que é o mais comum, e com características diferentes. Então, secreção purulenta no nariz, aquela secreção amarelada, persistente, tosse, principalmente quando a pessoa se deita, né, é mais frequente, nariz congestionado o tempo todo, dor no rosto pode acontecer, então situações distintas. E quer dizer, cada vez mais nós estamos expostos a ambientes fechados, né, menos tempo em ambientes abertos, e é inevitável, né, conta de trabalho, enfim. As pessoas têm essa consciência desses problemas que podem ser ocasionados. Qual que é a importância de se perceber isso precocemente? E qual a gravidade, né, que essas doenças podem ter? Em ambientes de trabalho é mais comum as pessoas perceberem esse tipo de situação. Então a gente escuta de nossos pacientes que dizem, olha, eu mudei de local de trabalho, fui para um ambiente, por exemplo, com ar-condicionado e passei a ter sintomas que eu não tinha quando trabalhava num ambiente onde a janela abria, por exemplo. Então isso é mais comum. Em ambientes residenciais é mais difícil as pessoas perceberem. E aí cabe a nós, como médicos, né, estimularem a pergunta e descobrir qual é a causa. Por exemplo, uma parede que tenha umidade, que tenha mofo em casa, pode ser um facilitador de infecções ou de quadros alérgicos respiratórios. Colchões, né, que não são trocados por muito tempo, travesseiros muito antigos, criam muito ácaro, criam muito fungo, e isso também aumenta o risco de doenças respiratórias. Agora, são problemas que acontecem tanto no verão, no calor, quanto também no inverno, né, doutor? Principalmente a rinite, né, nós vemos ao longo do ano todo. Existem pessoas que pioram dos seus sintomas no verão, é mais frequente isso acontecer, clima mais seco, o uso do ar-condicionado mais frequente, mas existem aquelas pessoas que pioram no inverno também. Agora, as infecções, então as sinusites, as pneumonias, estas são mais frequentes no inverno. Ambientes mais fechados, maior aglomeração de pessoas, então a probabilidade de transmissão dessas doenças pelo ar é maior no inverno por causa dos ambientes mais fechados. Quem que tá mais, quem corre mais risco, né, a contrair essas doenças? Crianças, idosos?
De uma forma geral, as crianças e os idosos são mais vulneráveis, não só às doenças respiratórias, mas a muitas outras também. Por uma questão, as crianças principalmente por causa do sistema imunológico, que nem sempre está completamente desenvolvido, então ainda está criando seus anticorpos, né, criando a sua imunidade toda, e os idosos porque esses sistemas começam a falhar. Claro que isso depende também do estilo de vida da pessoa, do ambiente em que vive, então tudo isso interfere. Mas em geral, crianças e idosos são mais susceptíveis a esses quadros, principalmente os infecciosos. Tem as questões também dos transportes públicos, né? Às vezes no ônibus a janela está aberta, mas quando chove, às vezes fica ali a janela fechada, as pessoas ficam ali expostas àquele ambiente fechado, também é um agravante. Não só nos dias de chuva, né? Mas a tendência hoje com, por exemplo, climas como nós temos hoje, o calor excessivo, a tendência dos automóveis e dos transportes coletivos terem ar-condicionado, janelas fechadas, então maior concentração de partículas. E mais uma vez, como eu disse, nem sempre os dutos de ar-condicionado ou mesmo os filtros do ar-condicionado são limpos. Muitas vezes aquele equipamento está ali funcionando há anos sem que ninguém faça a manutenção correta. Então é importante ter esse cuidado. Um outro fator que agrava também em ambientes de ar-condicionado é que o ar fica muito seco. E o ar seco para a via respiratória, isso desde o nariz, faringe, laringe e pulmões, é muito prejudicial. Quando o ar está muito seco, os mecanismos de autolimpeza, vamos dizer assim, do revestimento dessas cavidades nasais e sinusais, fica prejudicado, fica mais lentificado. Então, a retenção dessas partículas bacterianas, virais, ou mesmo de ácaro, de poeira, que vão causar quadros alérgicos, fica muito mais evidente. Mas aí, doutor, devido a esse quadro, qual que é a solução? Tem uma solução, algumas dicas para as pessoas tentarem se prevenir um pouco? Sim, a primeira, talvez mais importante de todas, se você está num ambiente de ar-condicionado, os sistemas precisam ser corrigidos, precisam ser limpos periodicamente. Então, a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado é algo muito importante. Mas uma outra dica muito prática e que funciona para quem está em ambiente de ar-condicionado é ingerir bastante água. Aquela solução de ter uma garrafinha d'água do seu lado e lembrar de beber a água, né? Quer dizer, não deixar a garrafa ali o dia inteiro, mas lembrar de ingerir água ao longo do dia, isso ajuda muito, porque você vai reidratando a mucosa das vias respiratórias e essa água está sendo perdida no ambiente de ar-condicionado. Então, isso ajuda muito. Tá certo. Em casa, medidas como trocar a roupa de cama com bastante frequência, eventualmente colocar o travesseiro no sol, se puder colocar o colchão no sol de vez em quando, também ajuda bastante, diminui o risco de alergias respiratórias principalmente. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Conversei aqui hoje com o doutor Edson Ibrahim Mitri, que é integrante da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Doutor, foi um prazer. O prazer é todo meu. Muito obrigado.